O podcast A Saúde é Coletiva está de volta em nova temporada. Eu sou Beatriz Pasqualino e sigo aqui te acompanhando em mais essa produção da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Vão ser mais 8 episódios quinzenais, publicados às segundas-feiras alternadas. E na estreia desta segunda temporada, a gente vai falar sobre um assunto mais que urgente e que está na pauta das ruas, das redes sociais, da mídia e do Poder Legislativo: aborto legal e o projeto de lei 1904 de 2024. Queria chamar uma matéria da Folha de São Paulo, nossa parceira aqui, para dimensionar o tamanho do retrocesso. Olha isso, gente. O PL anti-aborto deixa a lei brasileira tão dura quanto a de países como Afeganistão e Indonésia. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Aborto legal, seguro e gratuito. Nós queremos enterrar esse processo, esse PL. Não adianta dizer que vai ficar para depois. E para falar sobre esse assunto, que tem impacto enorme sobre as meninas, crianças e adolescentes vítimas de estupro, especialmente negras, o podcast conversou com uma das maiores especialistas no tema do aborto no Brasil, a pesquisadora e abrasquiana Emanuele Góes. Então, um projeto que vai realmente atingir o que é um direito humano, que é, inclusive, um direito constitucional. Lembrando a você que a proposta do PL 1904 de 2024 é equiparar o aborto após a 22ª semana de gestação, mesmo nos casos em que é legalizado, como em estupro ou gravidez de risco, ao crime de homicídio simples. Se aprovado, a pena máxima para quem realizar o procedimento aumentaria de 10 para 20 anos. Esta pena seria o dobro ou mais do que a do próprio estuprador, que é de 6 a 10 anos. Após pressão da sociedade civil, a Câmara dos Deputados recuou na tramitação do PL e até a gravação deste episódio, ele permanecia sem ter voltado à pauta de votação do Legislativo. E claro, depois da entrevista, você ouve a nossa dica cultural. Hoje tem uma recomendação musical feita pelo pesquisador abrasquiano Luiz Eduardo Batista e que tem tudo a ver com o tema deste episódio. Então, olha só o diálogo da música com a minha vida e com a política pública. É uma música que a todo momento ecoa no meu consciente, no meu subconsciente. Bom, se você ainda não segue o nosso canal nos tocadores de áudio, vai lá e ativa o sininho para receber as notificações dos novos episódios e não perder nenhum conteúdo desta temporada. Então, bora para a entrevista especial de hoje. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje, na estreia desta segunda temporada do podcast, a nossa convidada especial é a Emanuele Góes. Oi, Emanuele, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Olá, Bia. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e fazer aqui esse diálogo. Prazer é todo nosso. Bom, a Emanuele é uma das principais pesquisadoras sobre aborto no Brasil. Ela é doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e defendeu uma tese sobre racismo e aborto. Atualmente, a Emanuele é pesquisadora pós-doc no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDAX da Fiocruz. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, Emanuele, eu queria contextualizar, para quem está ouvindo, que em junho deste ano de 2024, a Abrasco manifestou amplo repúdio ao texto do projeto de lei 1904 de 2024, tema desta entrevista, e ao conjunto de iniciativas de retiradas de direitos e penalizações das meninas e mulheres brasileiras. Então, você encontra a íntegra desse posicionamento na descrição do episódio no seu tocador de áudio. Então, Emanuele, para a gente começar a nossa conversa, eu queria primeiro ouvir um panorama seu sobre o significado desse projeto de lei, que é do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e que quer aumentar a pena máxima do crime de aborto para 20 anos. Se ele for aprovado pelas casas legislativas, como que a sociedade brasileira vai ser impactada por ele? E aí eu falo não só do ponto de vista político mais macro, mas também da vida, da saúde das pessoas. Bem, esse PL, ele traz
questões muito importantes e negativas, né? Assim, a gente tem um PL de retrocesso, é o que significa isso, né? E um PL contra a vida das mulheres e das meninas, né? Esse é o panorama mais, falando de forma mais direta, né? É um PL que atinge, né, diretamente, frontalmente a vida de meninas e mulheres, pensando nesse contexto aí do acesso ao aborto legal, né? Então, é uma coisa assim tão absurda, né, elaborar um pouco sobre isso, porque justamente neste momento, no momento em que a gente vive uma questão de avanço, sobretudo na América Latina, a gente tem aqui no Brasil um PL dessa natureza, né, dessa ordem. E, de forma muito direta, olhando para a realidade no cotidiano, na vida das pessoas, um projeto de lei desse nível impacta diretamente o acesso das pessoas, e aí das meninas, das mulheres, das pessoas que gestam e que estão em uma gravidez em decorrência de violência sexual, assim, a gente pode falar, pensando nessa situação, o impacto, a gente tem visto, inclusive, sem um projeto de lei, o que tem acontecido no Brasil. E esse projeto de lei ele vai dar mais subsídio e suporte para todas essas atrocidades que nós estamos acompanhando no país inteiro, todo o tempo a gente está acompanhando isso, né? Das meninas não conseguirem fazer interrupção da gravidez que em decorrência de uma violência sexual, das meninas que, independente do contexto da gravidez, de 10 a 13 anos, deveria ter acesso ao aborto legal, e a gente vai ter todo isso aí, vai se tornar mais acirrado o acesso, a barreira vai se tornar mais, quer dizer, vai ser impossível, porque o projeto veta, né? Esse tipo de acesso, esse tipo de direito. É um projeto que vai realmente atingir o que é um direito humano, que é, inclusive, um direito constitucional, né? Então, para a gente começar, é um pouco nesse caminho de treva mesmo, que a gente vai aí, se esse projeto de lei avança, é por aí que a gente vai caminhar, mas não vai avançar porque a gente resiste e a gente vai conseguir parar essa máquina que quer moer, né, a gente, as mulheres, as meninas e as pessoas que vivem. Você falou da resistência, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas antes eu queria saber, do ponto de vista dos profissionais de saúde, né? Porque muitos dos nossos ouvintes são da área da saúde. Quais são as principais questões que você considera que a gente precisa debater a partir do que propõe esse PL e também outras iniciativas desse mesmo campo político? Pensando de uma forma muito do que realmente acontece no serviço de saúde, quando a gente tem uma política, um projeto que se aprova, né? Tem questões que o serviço termina não assumindo, né? Questões que a gente vai dizer, questões de pautas morais, né? Questões que estão na ordem, que as pessoas acham que estão na ordem delas decidirem sobre o outro, né? Sobre tudo quando a gente pensa em direitos sexuais e reprodutivos. Conseguir que o serviço funcione positivamente ou funcione garantindo esse direito não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Então, a gente vê como os profissionais de saúde muitas vezes tomam decisões baseadas nos seus princípios, nos seus pontos éticos e morais, nos pontos éticos e morais da profissão, nos pontos éticos da profissão, mas nos pontos éticos e morais pessoais. E aí, isso torna o serviço inacessível, né? Assim, eu tenho falado que a barreira do estigma, a barreira da moral, é uma barreira, né, posta para as pessoas procurarem o serviço. Os adolescentes procurar serviço de saúde é muito difícil, porque essa barreira moral ela é muito consolidada no serviço de saúde, né? Então, a gente vai ver os profissionais de saúde tomando decisões a partir deste lugar, né? Deste lugar da criminalização no discurso, né? Levando a culpa das pessoas, né? Você engravidou porque você não está estudando porque, ao invés de transar, deveria estar estudando. É isso que adolescentes vão escutar quando vai procurar o serviço para ter orientação sobre uma primeira relação ou sobre uma suspeita de gravidez porque transou sem camisinha, enfim. A primeira coisa que a profissional, na maioria das vezes, diz é que você não precisaria estar fazendo isso, deveria estar estudando, né? Então, tudo isso é como ainda o serviço funciona, porque as pessoas
pensam assim, a sociedade pensa muito assim, e o serviço faz parte da sociedade, né? Então, isso é o que a gente tem avançado muito. Não estou generalizando, eu sou uma profissional de saúde, atuei na ponta. Então, eu era dessa perspectiva de direitos humanos, tem outras tantas, não sou a única. Hoje deve ter outras tantas que também pensam assim, mas, infelizmente, a gente tem um número muito grande de profissionais trabalhadores da saúde que tem essa leitura, porque essa leitura é a leitura da sociedade. Então, é um reflexo, né? É uma forma de pensar que a sociedade constrói e a gente termina reproduzindo no serviço. Então, eu queria elaborar um pouco sobre isso, pensando também depois, quando a gente avança aqui no nosso diálogo, como o projeto de lei só entrar em pauta na cena, né, da sociedade torna legítima essas posições de profissionais de saúde, mesmo que não avance, né? Assim, a gente tem uma coisa da autoridade do discurso, né? Assim, o parlamento está se discutindo isso, não importa que não vai avançar. O parlamento tem uma opinião sobre isso que dialoga com a minha opinião. Então, logo, eu não estou errado em também fazer essa abordagem com a pessoa que chega no serviço, né? Então, essa leitura que a gente faz de pensar no avanço do ponto de vista do voto, do que vai ser realmente finalizado, é importante, sim, fundamental. Mas também o discurso que já está posto diante de ter colocado na mesa um PL desse já está autorizando profissionais de saúde, profissionais da justiça a se comportar e tomar decisão nesta mesma ordem, né? Então, é uma coisa que legitima uma ideia que até no momento poderia ser uma ideia do ponto de vista pessoal, mas se o parlamento está dizendo isso, não é pessoal. Existe uma coisa que a gente pode pensar assim, tomar essa decisão também para além do que somente pessoal, como dizem, né? Então, é um pouco também essa é uma coisa que eu tenho pensado, elaborado, diante desse cenário, pensando no PL, do que a gente já vivencia e como isso também vai aí contribuindo, antes de caminhar para uma aprovação ou não, mas já tem aí contribuindo para esse retrocesso na prática diária, no cotidiano, no serviço. Quer dizer, a gente já tem prejuízos, né? Palpáveis, né? Bom, vou agora avançar para uma outra questão que você estuda muito, né? Vou falar sobre um estudo que você foi uma das coautoras, que é o estudo Aborto e Raça no Brasil, de 2016 a 2021. Nele é apontado que as mulheres negras têm 46% mais chances de fazer aborto do que as mulheres brancas. Na sua opinião, Emanuele, que relação a gente pode estabelecer entre esse PL e o tema do racismo? Esse PL, que a gente vai olhando ele de forma muito geral, olhando para as mulheres, ele atinge todas as mulheres, mas aí se a gente for pensar mulheres, meninas e pessoas que gestam, ele vai atingir de forma diferenciada, porque as experiências reprodutivas das pessoas, dos grupos, né, sociais, são experiências diferenciadas, e aí pensando no Brasil, as desigualdades raciais, as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, vai também deixar que as pessoas vivam de forma diferenciada por conta disso, né? Então, esse estudo vai falar sobre isso, né? Sobre essa diferença, e quando a gente olha, por exemplo, minha tese de doutorado, que eu também, né, falei sobre racismo e aborto, quando a gente olha a trajetória reprodutiva que ali o estudo pôde capturar, a gente vai ver que há toda uma diferença, uma desigualdade no que se refere às mulheres negras e brancas, né? E olhando para isso, por exemplo, a gente sabe, quer dizer, estou dizendo para vocês aqui, a gente da pesquisa que estamos estudando sabe que mulheres negras, meninas, são as que mais são vítimas de violência sexual, né? Vítimas de estupro. São as que chegam no serviço em maior percentual grávidas. E são elas que menos acessam ao serviço de aborto legal. São elas que são menos encaminhadas. Eu vou melhor explicar, porque, na verdade, ali o estudo que é do Sinan fala de caminhamento. Se esse caminhamento conseguiu efetivar o acesso ao serviço, né, é outra história, mas, nesse momento, as mulheres negras e meninas são menos encaminhadas para o serviço de aborto legal. Mesmo sendo elas as que mais são vítimas de violência, as que mais chegam grávidas no serviço nesse contexto, né? E aí esse marcador, que é o racismo, vai se manifestar
né? É o racismo institucional que se manifesta quando as meninas não conseguem ser encaminhadas, mulheres, para o serviço de aborto legal. Há todo o imaginário de que, né, as mulheres negras engravidaram porque queriam, né? A preocupação sobre os corpos negros é uma preocupação menor em relação aos corpos brancos. Então, pensar no destino reprodutivo das mulheres negras não é um pensamento da sociedade, né? Não é um pensamento de preocupação da sociedade, quer dizer, no destino reprodutivo de forma positiva, mas o destino reprodutivo de forma de encerramento, sim, porque a esterilização mostrou para a gente que, né, na década de 80 e 90, que havia todo o engajamento para que as mulheres negras fossem esterilizadas. Mas pensando de um destino reprodutivo, de destino que garanta os direitos sexuais, reprodutivos e direitos humanos, isso não está direcionado para esse grupo. Então, o estudo é uma resposta. Esse resultado é sobre isso, né? Assim, a gente vai olhar um resultado, mas a gente tem que elaborar por que chegamos nisso, né? E quando a gente pensa que as mulheres negras realizaram mais aborto do que as mulheres brancas, as mulheres negras dizem mais, pode ser, relatam mais, as mulheres negras têm menos acesso a métodos contraceptivos, logo vão estar submetidas a maior risco de engravidar, de uma gravidez não desejada, não planejada, não pretendida, né? E as mulheres negras também são aquelas que já tiveram, muitas vezes, uma gravidez na adolescência e estão agora diante de uma gravidez não desejada e resolvem fazer essa interrupção, né? Então, a gente vai ter um conjunto de coisas que vai dar para a gente essa resposta, né? Essa resposta ela não é de cunho único, ela é multicausal, como diz na epidemiologia, mas ela é de múltiplas questões, para melhor conversar com a audiência. Ela tem várias questões ali que vai levar nesse resultado quando a gente olha o estudo. Então, é mais ou menos nessa rede de questões que a gente caminha quando a gente pensa na trajetória reprodutiva das mulheres negras, que tem o racismo ali atravessando a sua decisão pela interrupção, a sua procura pelo serviço, a sua relação afetivo-sexual, né? A gravidez que chega, que o parceiro não aceita, que não colabora com a interrupção financeiramente. Então, tudo isso é o conjunto de coisas dentro da trajetória reprodutiva que vai levar a essa resposta que a gente vai ver no final de uma pesquisa, né? Então, é um pouco nessa ideia que a gente vai elaborando. Bom, em primeiro lugar, nós vamos começar reafirmando que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa, com amplo debate, com a percepção clara de que todas as forças políticas, sociais, de interesse no país participarão desse debate. Bom, e aí vamos falar então sobre a resistência, porque ela foi muito importante para esses recuos que tiveram no Legislativo com relação a esse PL, né? Acho que a pressão popular via redes sociais, nas ruas, né, no país inteiro, principalmente puxado pelo movimento feminista, foi um dos responsáveis por essa vitória parcial, vamos dizer, porque ainda não sabemos o que vai dar desse PL, né? Emanuele, que caminhos a sociedade civil deve percorrer a partir de agora para evitar retrocessos no que diz respeito a direitos reprodutivos, aborto legal e temas correlatos? Os movimentos sociais, movimentos feministas têm caminhado, assim, feito muitas estratégias, né? A gente tem, inclusive, a gente tem chamado a atenção particularmente desse PL, né? Porque já vivemos coisas que estavam nesse mesmo ambiente, né? Você pensa na lei do nascituro, né? De todas essas questões lá atrás com Cunha, né? E que a gente também conseguiu ali embargar, né? Fazer toda a nossa atuação para que isso não avançasse e tal. Mas eu acho que esse momento é diferenciado, né? É diferenciado pelo próprio projeto de lei, mas é diferenciado pela audiência, pela recepção da sociedade, né? Enfim, a forma como
a sociedade absorveu ou recebeu, né? Esse momento, eu acho que eu vejo assim, né? Me acende uma esperança mesmo mais concreta do debate na sociedade, que é uma coisa que a gente vai falar, né? Aborto, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas para ganhar a sociedade, né? Desde um tema que é muito lido, era muito lido, a gente está em um esforço diferente, era muito lido pela perspectiva de um debate elitizado, de um debate do movimento feminista das mulheres brancas. Então, todo essa repaginação que a gente precisou e tem esforçado para fazer, né, trazendo mais sujeitas e sujeitos, eu não gosto de atores, mas sujeitas, né, para pensando que todo mundo precisa fazer parte disso de forma como protagonistas. Eu acho que esse momento da recepção da sociedade é uma resposta a esse avanço também que a gente tem feito na reconfiguração da pauta, né? Então, eu acho que isso de como a gente lidar com o debate e com o tema e com a luta, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo isso como uma resposta positiva, né? A sociedade. A gente fala da bolha, que a gente não gosta, mas a bolha que a gente consegue, a gente não ficou entre nós, né? Assim, olhar que a grande mídia falando do assunto sem precisar que alguma de nós estivéssemos lá respondendo, né? Uma âncora de um jornal ficou quase 10 minutos, ela mesma falando, pensando, elaborando. Então, isso é muito... Assim, dizer que a gente tem, sim, conseguido fazer esse debate alcançar muita gente, alcançar a sociedade. Imagina essa âncora, ela entra na casa das pessoas, todas as pessoas, e não entra só na minha casa, na sua casa, das pessoas que são da pauta, que são sensíveis à pauta. Essa âncora entrou na casa de todo mundo naquele momento que ela começou a falar sobre isso, e as pessoas foram obrigadas, de alguma forma, a pensar sobre isso, né? Então, eu acho que esse caminho é importantíssimo, e não tenho dúvida que a âncora só conseguiu fazer isso porque ela tinha o suporte do movimento feminista para fazer isso. Ela não fez isso somente, né? Ela teve o suporte ali. Eu estou aqui elaborando, pensando nisso, porque é a gente que garante, né, que isso chegue e que dá suficiente suporte para as pessoas elaborarem, né? Que a gente está vivendo isso todo o tempo. Então, eu acho que a nossa atuação, né, da comunicação, a atuação da publicização do tema, eu acho que esse é um avanço que a gente tem feito, né? A empresa Nem Morta, né, que era uma estratégia, virou realmente uma coisa muito maior, era uma campanha, virou uma coisa muito maior, né? Então, para justamente conseguir fazer isso que a gente está falando aqui, né? Agora, a gente tem um ponto importante, que é o limite da sociedade civil, né? A sociedade civil vai fazer tudo o que ela pode fazer, que é isso, parar um projeto, né? Fazer todas essas estratégias que eu estou dizendo, mas a gente precisa do que rege o Estado, do parlamento, do executivo, fazendo as coisas acontecerem, se tornando real, porque a gente tem um Estado que salvaguarda nossos direitos, e a gente precisa que esses direitos sejam realizados na vida concreta das pessoas no serviço de saúde, particularmente, ou no judiciário, nos serviços jurídicos. Mas é um pouco do limite da gente, não é limite, mas é porque é limite no sentido de que tem uma coisa ou outra para ser feita que precisa dos outros braços da sociedade, que é o parlamento, que é o executivo, né, e o judiciário, mas eu acho que muito mais nesse sentido agora aqui, elaborando o parlamento e o executivo, que precisa garantir e implementar o que a gente, inclusive, já tem, né? Ampliar o que a gente já tem. A gente está lutando aqui para não perder, a gente não consegue sair desse ponto, né? Ampliar para não perder o que a gente tem, porque a gente não consegue nem discutir as outras, o que a gente quer mais, que isso ainda é o início de um direito. A gente quer muito mais, a gente não consegue avançar porque a gente não tem a segurança desses espaços institucionais do Estado. Então, é um pouco nesse sentido aí a minha elaboração. E quando você fala do limite, né, da sociedade civil, é um limite prático mesmo, mas ele caminha
junto com, né, o Estado. Então, sem um não tem o outro. Então, não é esperar que só no voto, como você já falou, né? A gente tem todo um trabalho a fazer, e esse trabalho de comunicação é super importante, até porque a gente conhece a máquina de fake news, de desinformação, né? Aí, atravessando as pautas morais e religiosas, dá um trabalho enorme para os movimentos sociais, né? Então, enfim, uma boa reflexão para a gente fazer. Bom, Emanuele, eu queria te agradecer pela participação no podcast A Saúde é Coletiva. Te agradeço pelo seu tempo e microfone aberto para sua despedida. Eu agradeço muito. Eu fico muito feliz no sentido de poder dialogar sobre esse tema. Acho que a gente precisa fazer o diálogo, assim, não cessa nunca, não cansa nunca, porque a gente está aí em uma luta para avançar nessa agenda e garantir aquilo que a gente já tem, né? E melhorar, inclusive. Garantir e melhorar muito o que a gente já tem. Eu queria deixar aqui algumas indicações, né? Assim, eu vou fazer indicações mas, pensando nessa coisa que a gente discutiu muito de sociedade, eu queria trazer que as pessoas possam acompanhar no Empresa Nem Morta muitos materiais que são de fácil acesso, de fácil comunicação para se as pessoas quiserem passar, né, para o diálogo. As Minas também, né, o site das Minas, que são também da comunicação. Eu sou pessoa da saúde, da epidemiologia, mas adoro a comunicação, acredito muito nesse lugar, e Portal Catarina. Eu queria indicar essas 3 grandes comunicadoras feministas que têm aí segurado e ampliado muito as pautas do aborto legal, as pautas dos direitos reprodutivos e sexuais, da justiça reprodutiva, e as pautas de gênero, né, da agenda de gênero no país. Então, eu queria indicar essas 3 aí para continuar aí nesse esteio que a gente do nosso diálogo que aconteceu aqui. Obrigada. Ótimas dicas. E você que está ouvindo o podcast, encontra todos esses links e também outras pesquisas que a gente citou aqui no podcast, mas também outras que têm a ver com esse assunto, tá tudo na descrição do episódio. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. É hora do quadro cultural. E neste episódio de estreia da 2ª temporada, tem dica vindo lá de Brasília. Eu me chamo Luiz Eduardo Batista, eu sou sociólogo de formação, pesquisador do Instituto Adolfo Lutz e atualmente eu estou cedido aqui para o Ministério da Saúde para trabalhar na assessoria para a equidade racial em saúde no gabinete da ministra Nízia Trindade Lima. Eu escolhi a música A Carne, nessa versão com Elza Soares e o Farofa Carioca, porque ela é muito emblemática na minha vida e na minha trajetória acadêmica. Há muitos anos atrás, eu trabalhava com a questão de gênero, com a discussão de saúde da mulher, com a política de saúde da mulher, e juntamente com a professora Elza Bercó, a gente estava fazendo um estudo sobre a morbimortalidade feminina no Brasil. Quando algumas mulheres entraram na minha sala questionando por que eu não havia desagregado os dados por raça-cor. E eu dei uma resposta automática, tipo, as informações são ruins, então não vale a pena desagregar os dados porque a informação foi ruim. Mas eu fui muito ríspido com elas. No 3º ou 4º momento que elas refizeram a pergunta, eu achei que eu fui muito ríspido. Eu sentei na máquina, eu desagreguei os dados por raça-cor e os dados gritavam, os dados diziam uma quantidade imensa de iniquidades, e isso chegou nos movimentos sociais. E os movimentos sociais me abraçaram, e ao mesmo tempo eu fui ressignificado enquanto homem negro, pesquisador. Aquilo mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida. Então, a carne, para mim, ela diz tudo aquilo que eu encontrei naquele momento em dados. Anos depois vem essa gravação do Farofa Carioca, Seu Jorge,
E era aquilo, de uma forma poética, eram os dados são os dados da pesquisa, mas são os dados da minha vida, é uma vida ressignificada a partir desses dados. Eu passo a apoiar o movimento social, eu passo a apoiar a gestão. Aí eu venho para Brasília para ter uma audiência com a ministra e ela fala, olha, eu quero que você coordene a política de saúde da população negra no Ministério da Saúde. No dia seguinte, ela fala, tá bom, mas amanhã você pode vir aqui que eu vou receber a ministra Aniele? Eu falo, tá, vem. E o que é que eu levo para essa reunião? Eu começo a falar falas da música A Carne. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai direto para os hospitais psiquiátricos, que vai direto para o subemprego. A carne mais barata do mercado é aquela que a gente não vê o racismo, mas que ele está ali e impede, impossibilita as pessoas de terem acesso. A carne mais barata do mercado. Bom, e aqui estou tentando mostrar para as pessoas que não é justo tanta iniquidade nesse país e provocar tanta morte por causas evitáveis, que não é justo nenhuma mulher morrer, e muito menos as mulheres negras morrerem 6, 7 vezes mais por estarem grávidas. Então, isso que eu digo, que aquelas mulheres ressignificaram a minha vida, e A Carne é uma música que a todo momento ecoa no meu consciente, no meu subconsciente. Bom, essa música da Elza Soares já é bem conhecida, né? Mas se você, como eu, nunca tinha ouvido essa versão do Farofa Carioca, que o Luiz Eduardo Batista indicou, é só ir na descrição deste episódio no seu tocador de podcast, que a gente deixou o link para você ouvir. O A Saúde é Coletiva volta em 26 de agosto, segunda-feira, com o segundo episódio desta nova temporada. E você sabe que a produção deste podcast só é possível com o seu apoio. Se você ainda não se associou à Abrasco, fortaleça a saúde coletiva. Todas as informações e valores estão no nosso site, abrasco.org.br. Inclusive tem desconto especial na livraria da Abrasco para associados, hein? Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Ártemis Caldeira Brant, Tiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.